Bom dia. Nada como se reunir ao redor da palavra. Bom dia. Nós estamos em contagem regressiva, né, para 2025. E uma das coisas mais importantes que nós temos que entender é que a nossa fé tem que estar firmada no poder da palavra de Deus. Se nós não entendermos isso, nós vamos ficar dando murros no ar. Porque tem muita coisa que parece fé, mas não é. Eu tenho vontade de fazer aquilo, eu me esforço para fazer. Só que quando você começa a entender que Deus nos ama, e que se você colocar toda a tua confiança no poder da palavra dele, você vai obter o fruto da tua confissão. As coisas passam muito rápido, já estamos chegando no final do ano. E entra ano, sai ano, entra poder, sai poder. Pessoas ficam ricas, outras ficam pobres. E as coisas continuam, e o mundo continua. Só que nós temos um objetivo final, nós sabemos para onde estamos indo. Nós não estamos aqui alheios às coisas. E você não deve tratar a sua vida de qualquer maneira. Porque a sua vida custou um preço altíssimo, a morte do Filho de Deus. Então existe um lugar maravilhoso para você e para mim. Só que quem tem que escolher ir para este lugar é você, porque Ele já te escolheu. Ele te amou primeiro. Tem 2 momentos na Terra de extrema importância para nós, filhos de Deus. Quando Jesus chegou a este mundo. E não foi no mês de dezembro, mas não importa o mês no qual ele chegou. Provavelmente tenha sido março ou abril. Por que não existe um dia específico? Porque o homem gosta muito de idolatrar tudo. Se você soubesse exatamente o dia, você ia querer idolatrar aquele dia. Só que para nós, o que é importante? Que ele veio e que ele também morreu. Porque se ele tivesse vindo e não tivesse morrido por você e por mim, não tivesse ressuscitado, não teríamos essa viva esperança. Então o seu lugar não é aqui nesse mundo. Estamos aqui, mas somos forasteiros. Quando você entende isso, toda a tua confiança passa a ser colocada na palavra de Deus. De que adianta o homem ganhar tantas coisas, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então Deus planejou algo maravilhoso só para você. Existe um plano eterno para a Igreja de Cristo. Existe um plano eterno só para você, individual. Então, qual é o nosso maior desafio? Nosso maior desafio é colocar toda a nossa confiança no poder da palavra de Deus. Nosso grande desafio é entender que tudo para nós não vem de homens, vem de Deus. E que aqui tudo é muito passageiro, é muito rápido. Parece que o começo do ano foi ontem, já está terminando. Então, entra dia e sai dia, entra mês e sai mês. E a vida continua. Só que você não pode tratar a sua vida como se ela fosse só para este momento. Então, nessa manhã, vamos orar. Eu quero começar na carta aos Coríntios, onde Paulo fala exatamente isso. Que você não deve firmar a sua fé na sabedoria de homens, sabedoria humana. Colocar toda a tua confiança em homens, em bens materiais. Eu sempre digo, a medicina e qualquer outra ciência, ela é maravilhosa. Glória a Deus por elas. Só que a sua confiança não está na ciência, porque a ciência é limitada para você. Eu estava vindo para cá e o tempo estava nublado, e parecia que o sol não ia sair, está nublado ainda. E de repente veio à minha mente uma memória de criança. Quando a gente estava o tempo nublado, você queria que o sol aparecesse, então você fazia um sol no chão e
eu não sei quem me ensinou isso, mas aí você, e nem sei porque essa lembrança veio, mas para você ver que a nossa confiança tem coisas que o seu filho faz que parece inocente, que não tem nenhum problema. Qual é o problema de você desenhar um sol no chão? Coisa de criança. Ah, é uma simpatia boba, mas isso combate a sua fé. Porque nós temos que colocar toda a nossa confiança na verdade da palavra. Porque quem é o pai da mentira? Satanás é o pai da mentira. Por isso que a verdade tem que ser muito genuína, tem que ser pura, o evangelho tem que ser o mais próximo que você puder viver. Que parece que você, quando você coloca a sua confiança, eu já fiz isso, você coloca no elefantinho da sorte, você coloca ele virado para a porta para trazer prosperidade para você, ou quando você come alguns tipos de pastéis ou de alimentos, ou quando chega a passagem do ano, você coloca grãos de romã, ou você come lentilha porque tem que dar sorte, ou você veste branco. Mas tudo isso são pensamentos do mundo, que não vieram do coração de Deus. Imagina o grande transtorno se alguém não tem uma roupa branca para passar na passagem do ano, vai ficar muito triste e achar que não será abençoado. Tem tantas coisas que parecem inocentes, mas lembra do que está escrito, são as raposinhas que comem as flores, e comendo as flores, nunca vai vir o fruto. Então comece a colocar a sua fé bem firmada em uma verdade. Comece a vigiar os seus próprios pensamentos. No que você está crendo que não tem embasamento da palavra de Deus. Porque isso pode parecer uma bobagem, mas é vida para você. Comece a centrar sua vida naquilo que realmente Deus diz para você. Nós não dependemos de homens, dependemos do Pai Celestial. Tudo o que eu preciso nessa manhã não é do favor de pessoas, é do favor do Rei. Existe, por que o Satanás combate tanto a família? Por que ele quer bagunçar a família? Colocar desordem na família? Porque família é coração de Deus para nós, é a força da igreja, são lares saudáveis. São famílias saudáveis, aonde o filho cresce saudável, não disfuncional. Onde tem um pai centrado, uma mãe centrada na palavra. Aonde você está ali e você está vendo o que o seu filho está fazendo, como ele está pensando. Será que esse pensamento do seu filho não será destruição para ele no futuro? Será do jeito que o seu marido está pensando, a sua esposa está pensando? Será que aí isso não vai desajustar todas as coisas? Porque Satanás começa... Por que ele combate tanto a palavra? O Satanás não combate a Rita, ele combate a palavra dentro de mim. Ele quer roubar de mim a palavra. Porque as coisas concorrem com a palavra no nosso coração. O que você pensa a respeito de casamento? O que é um casamento para você? Ah, casamento para mim não. Não importa o que você pensa sobre casamento, mas você tem que se importar com o que Deus pensa a respeito de casamento. Porque aquilo que Deus pensa a respeito de casamento tem que ser o seu pensamento. O que Deus pensa a respeito de filhos, de educação de filhos? Como que você ensina teu filho? A Bíblia diz, ensina o caminho para a criança, porque quando ela for adulta, ela não vai se desviar do caminho. Mas como que você ensina? Falando? Não. Você ensina não só na fala, mas na prática. O seu filho não vai fazer o que você fala. Ele vai fazer o que ele vê você fazendo. É assim que funciona. Você sabe que eu não estou mentindo. Isso é real. O filho copia o pai. Então preste atenção no que você está fazendo para que o seu filho não copie as coisas erradas de você. Por isso que existe uma responsabilidade em se tornar filho do Deus Altíssimo.
não é aquilo que eu falo, é aquilo que eu estou vivendo no meu dia a dia, minha fala diária, meu comportamento diário. Isso é importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos chegando no final de um ano e você vai começar de novo o mesmo ciclo, as mesmas coisas? Ou você vai começar a repensar teus valores e começar a pensar, Deus me ama, Ele não é contra mim. E se você quer ter um lar saudável, tudo começa conosco. Você tem que ser saudável. O seu pensamento tem que ser saudável. Porque as coisas começam no pensamento. Imagina a Índia. Na Índia, animais são sagrados. Uma vaca é sagrada. Mas como que Satanás aprisionou uma nação inteira dessa maneira? No pensamento. Tudo começa no pensamento. Se você matar uma vaca em um país onde ela é cultuada, você é morto. Pensa, a vida de um animal vale mais do que a vida de um homem porque as pessoas desconhecem a verdade. Então é muito sério a maneira como nós pensamos. Porque a Bíblia diz assim, como o homem pensa, assim ele é. Então o que você está pensando? Comece a vigiar teus pensamentos. Por que você não deve assistir filmes de muita violência, filmes violentos? Porque parece que não. Mas aquilo vai ficando tão natural para você ver pessoas sendo mortas, que quando uma pessoa morre, você ficou tão massacrado nas suas emoções, que para você, matar não significa nada. Ah, ele roubou, mato mesmo. Se você soubesse, quando tudo começou lá no Jardim do Éden, tinha só um mandamento para Adão. Não coma do fruto desta árvore. Era só um mandamento, não eram muitos. Era só um mandamento. E ele desobedeceu. Depois Deus começou a dizer, olha, tem algumas coisas que têm que ser muito bem demarcadas, que vocês não devem fazer. Não coma nada, não beba sangue, não coma nada relacionado a sangue. E não mate pessoas. Não mate pessoas. Só 2 coisas. Não tinha muitas coisas para você trilhar o caminho do céu. Então, nós não matamos pessoas. Por isso que nós não somos a favor de abortos. Porque é uma vida. Não compete a você nada. Deus é Senhor para guardar todas as coisas. Então você tem que tomar muito cuidado se você fica vendo só filmes pornográficos. Você fica cheio de fantasias. E vai chegar uma hora que você vai querer reproduzir isso aqui fora. É óbvio. De tanto que você fica vendo aquelas imagens. E parece que não, mas o seu comportamento será da mesma maneira. É por isso que nós vigiamos, vivemos e somos responsáveis por aquilo que os nossos filhos assistem, aquilo que eles ouvem, com que eles conversam. O que está no coração dele? Por que ele ama tanto filmes de guerra, de massacre? Por que ele ama tanto ver sangue? Por que ele está vendo tudo isso? Qual é o prazer que está dando, que ele está tendo vendo tudo isso? Porque isso é perigoso demais. Então vamos orar nessa manhã para que ajustes sejam feitos dentro de nós pelo poder do Espírito, porque não é nem por força, nem por violência. É pelo Espírito de Deus que todas as coisas acontecem. Então vamos nessa manhã começar a agradecer a Deus. Comece a ter uma experiência muito pessoal com o seu Pai Celestial. Porque você é muito importante para Ele. Esse mundo já foi julgado, será destruído. E tudo que Deus se importa é com você e comigo. Com pessoas Deus se importa. Porque nós somos a imagem e semelhança do Criador.
Não pense que aquele que está com você não é poderoso. Aquele que está em nós é muito mais poderoso do que aquele que anda pelo mundo. Então a sua vida não deve... onde está o seu coração, a Bíblia diz, porque onde estiver o seu coração, aí, aquilo é o seu tesouro. O nosso coração tem que estar no nosso Pai Celestial. Porque é para lá que nós estamos indo, estamos voltando para casa. Um dia todos nós vamos voltar. Esperamos voltar para casa. Esperamos que quando chegar aquele dia glorioso, você encontre com teu Salvador. Então vamos começar a pensar que a nossa vida tem muito valor. A nossa vida é muito preciosa. E Deus planejou algo só para você. Começa a pensar sobre isso. Deus planejou algo só para mim. Está relacionado ao corpo dele. Ele quer que a vida dele flua cada vez mais de você. Então vamos nessa manhã, inclina seu coração a Deus. Vamos orar nessa manhã. E vamos repensar os nossos valores nessa manhã. Vamos começar a descobrir aonde eu estou firmando a minha fé. A minha fé tem que estar firmada no poder da palavra do meu Pai. Aquilo que a palavra do meu Pai diz, isso é vida para mim. Pai, nós te damos louvor nessa manhã. Nós temos gratidão porque um dia Cristo veio a este mundo. Nós temos gratidão porque um dia Ele morreu naquela cruz. Nós temos gratidão porque um dia Ele ressuscitou. Nós temos gratidão porque um dia, Pai, teremos um corpo igual ao dele, um corpo glorificado. E nunca mais haverá tristeza, nem dor, nem solidão. Sofrimento nunca mais haverá. Mas nessa manhã nós temos a convicção de que a pessoa maravilhosa do Teu Espírito Santo está conosco aqui. Nós temos convicção de que o Senhor sempre ouve as nossas orações. Que a Tua vontade é que possamos descobrir todos os dias um pouco mais da grandiosidade do Teu amor para conosco. Que possamos cada vez mais, Pai, ter a mente renovada pelo poder da Tua palavra, Pai. Que seja hoje uma manhã gloriosa, uma manhã maravilhosa, aonde cada um de nós sejamos ministrados poderosamente pelo Teu Espírito Santo. Que possamos compreender que existe um chamado para nós. E que existe um alto chamado. E nós devemos olhar para este alto chamado, que é viver cada vez mais a vida abundante de Cristo para nós, de sermos verdadeiramente como Cristo nessa terra. Este é o nosso alto chamado, sermos cada vez mais parecidos com Cristo neste mundo. Nós te louvamos nessa manhã. E nós tomamos autoridade agora sobre toda situação oposta contra a Tua palavra na vida de cada um dos meus irmãos, na minha vida, na vida de cada pessoa que está comigo pela internet. Nós tomamos autoridade sobre enfermidades agora, no poder do nome de Jesus. Nós dizemos: toda enfermidade caia do nosso corpo agora. Toda doença cai agora do corpo dessa pessoa em nome de Jesus. Toda operação das trevas cesse agora contra nós em nome de Jesus. Tomamos autoridade. Nós te louvamos esta manhã. Nós te agradecemos, Pai. O nosso coração é grato nessa manhã. Tu és o nosso bom pastor, nada nos falta. Tu és aquele que caminha conosco pelos pastos verdejantes. Tu és aquele que refrigera a nossa alma. Tu és aquele que refrigera a nossa alma. Não há mais condenação sobre nós. Toda condenação foi vencida por aquela cruz. Jesus nos libertou, nos salvou, nos curou, nos batizou com o Espírito Santo. Nós te agradecemos, Pai, pela pessoa maravilhosa do Teu Espírito Santo. Não há mais condenação sobre nós. Os nossos pecados foram perdoados. Nós te agradecemos nesta manhã, Pai, pela vida abundante que recebemos por meio de Cristo.
O nosso coração é grato nessa manhã, Pai. Nós temos sim gratidão. Temos muita gratidão, Pai, no poder do nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Vamos pegar 1 Coríntios. Carta aos Coríntios, Paulo viu que havia muitos dons na igreja, mas eram muito crianças, meninos na fé. E ele começa a ensinar que existe um caminho sobremodo elevado, acima dos dons, que é você andar na sua nova natureza. Andar exatamente como Cristo andou. Então, nessa manhã, Deus é contra mim, é contra você. Não, Ele é por nós. Deus nunca vai te machucar. Deus nos corrige porque Ele nos ama. Aquele que ama cedo corrige. E quando Ele nos exorta por meio da palavra, é porque Ele quer que você e eu estejamos abandonando práticas velhas, práticas que não levam a lugar nenhum, que parecem que podem produzir vida, mas são caminhos de morte. Por muito tempo eu achei que chegar no céu estava vinculado realmente a uma religião, a uma prática religiosa. Mas não é real. Chegar no céu, quem entra no céu, é porque faz parte da família de Deus. Então, todo aquele que encontra Jesus, ele sai de qualquer lugar onde ele está. Quando eu encontrei Jesus, eu estava dentro de uma religião. Mas ela não me salvava. Aí eu descobri que Ele era o Salvador. Não basta só você confessar, saber que Jesus é teu Salvador. É mais profundo que isso. Não é só você falar, não, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Só que a sua vida ainda não foi entregue para Ele. Você ainda mantém a sua vida. Você fala, mas a sua vida é sua. Você faz do jeito que você acha. E você não vai ter um final feliz. Isso que você espera não vai dar fruto para você. Verdadeiramente você precisa compreender que você precisa nascer de novo. E nascer por meio de Cristo. O novo nascimento é o maior presente que nós recebemos. Nunca vamos deixar de existir, mas aonde você vai passar a sua eternidade? E a obra de Deus não é na força, não é nas práticas. A obra de Deus é crer que tudo já foi feito pela obra de Cristo. O que o diabo odeia é a cruz. O que ele concorre? Ele concorre com a pessoa, ele tenta tirar o glamour, o poder, a exaltação que pertence somente a Deus e coloca em outras coisas. Eu espero que você, como um pai cristão, não esteja ensinando para o seu filho sobre Papai Noel, que o Natal é Papai Noel. Não é Papai Noel. Natal não tem nada a ver com Papai Noel. Tem a ver com o único presente que nós recebemos, o maior presente de todos os tempos, que é a chegada de Jesus. Então, Papai Noel tenta ofuscar o nascimento de Cristo. O mundo tem Papai Noel, não você. Você tem uma outra realidade. Então não cultive isso no coração dos teus filhos. É a mesma coisa que eu desenhar um sol no chão. Esperar que venha a chuva. Quando Jesus, Deus quer que sejamos como Jesus, que quando teve aquela tempestade no barco, lembra? Era uma tempestade, ele levantou e disse, cessa tempestade. E ela parou. Se for necessário que na sua plantação, para você não perder toda a tua plantação, se for necessário que o sol venha só sobre o pedaço da sua terra, se você crer, assim será. Lembra do testemunho de Amarilis, quando o pai dela se converteu? Plantaram feijão fora da época de feijão.
E quando chegou o tempo da chuva, não tinha chuva, não plantou na época certa. E se não chovesse, eles iam perder tudo. E elas começaram a orar. E todo dia, no final da tarde, vinha só uma nuvem. E chovia só sobre a plantação do pai dela. Não importa o que você possa pensar. Importa que eles não perderam nada do plantio. Eles sabiam que foi Deus. Então não importa a sua necessidade, Deus quer suprir, não importa o que seja. Tem que chover hoje só na sua casa, vai chover só na sua casa hoje. Tem que fazer sol só na sua plantação hoje, só na sua plantação vai chover hoje. Porque Ele é o Criador, Ele é o Senhor de todas as coisas. E é para este lugar que nós estamos caminhando, é para este lugar que nós estamos indo. Porque nós vamos ler nessa manhã que nós temos que confiar no poder da palavra de Deus. O Evangelho não é só uma parte de fala, tem que haver poder. E nós precisamos trazer isso de volta para as nossas igrejas, para nós mesmos. Nós somos a igreja. E é uma jornada de edificação de fé, de amadurecimento. Então, nessa manhã, pega 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Olha o que Paulo está dizendo aqui, né, e para a igreja de Corinto. E é para nós também nessa manhã. Essa carta, ela é eterna. Rogo-vos, irmãos, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Se ele começa a carta falando que temos que ser todos tendo a mesma disposição mental, todos pensando do mesmo jeito, ele vai explicar como que isso pode ser possível. No capítulo 2 ele já começa explicando. Só tem uma maneira de você falar a mesma coisa, se você for ensinado pelo mesmo professor. Se você não for ensinado pelo mesmo professor, você não vai falar a mesma coisa. Então comece a pensar sobre isso, você tem que ser ensinado pela mesma pessoa. E quando Jesus foi para o céu, para o Pai, ele disse, olha, eu vou para o Pai. Mas eu vou deixar com vocês, o Espírito, ele vai vir, quando eu for, vai chegar alguém para ficar no meu lugar, que vai ensinar vocês toda a verdade. E essa pessoa é o Espírito Santo. Quem tem autoridade para ensinar você e a mim toda a verdade? Espírito Santo. É por isso que a linguagem sobrenatural que o Espírito Santo traz é de extremo valor. Orar em línguas não é para algumas pessoas. Orar em línguas para a edificação da fé, porque existe 4 mover da oração no Espírito. Mas existe um mover da oração, que é para edificação. Isso é para todos. Não é só para alguns. Todos que nasceram de novo. Todos aqueles que creem em Jesus, eles falam em outras línguas. Eles podem falar em outras línguas, porque eles creem em Jesus. O Evangelho de Marcos não foi uma pessoa que ensinou isso, foi Jesus, o próprio Jesus disse. Então, o segundo passo da graça é o batismo com o Espírito Santo. Você precisa não só ser batizado com o Espírito Santo, você precisa falar, praticar a oração no Espírito, para a edificação da sua fé. Isso é para você, só tem um jeito dele transferir. Nós vamos ver isso nessa manhã. O que está, o plano perfeito de Deus para você, só tem um jeito de transferir. De espiritual para espiritual. Porque o homem natural não entende, ele é natural.
Então, olha só, vamos continuar aqui. Então, Paulo está dizendo, olha, eu rogo, estou pedindo pelo amor de Deus que vocês pensem iguais, que vocês falem a mesma coisa. Versículo 11. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Olha o versículo 17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Nós não podemos anular a cruz de Cristo. Nós não podemos anular o que foi feito na cruz de Cristo, substituindo, colocando outra coisa no lugar da cruz de Cristo. Não tem como todos nós precisamos passar pela cruz de Cristo. O poder da cruz. Não, as nossas palavras precisam ser apoiadas no que Cristo fez por nós, na morte e na ressurreição dele. O seu coração tem que estar confiando totalmente no poder da palavra de Deus, para qualquer situação que você esteja enfrentando. Pega o capítulo 2. Então, olha só. Pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Então, não é a sabedoria do homem. 1 Coríntios 2:1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo era uma pessoa muito culta. Ele estudou nas melhores escolas. Ele, desde pequeno, ele aprendeu. Ele lia os 5 primeiros livros. Ele sabia tudo sobre a lei. Conhecia os profetas. Só que ele disse, olha, eu decidi colocar a minha confiança totalmente em conhecer a Cristo e Ele crucificado, ressuscitado. Toda a minha confiança está no que Jesus fez. É isso que eu vou firmar. Tudo que eu aprendi, todas as filosofias, eu abri mão, porque eu quero conhecer exatamente, ser ensinado exatamente por aquele que Ele enviou para me ensinar, o Espírito Santo. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Os médicos são bons, o remédio é bom? Sim, maravilhoso. Mas a minha confiança não está no remédio que vai me curar. A minha confiança deve estar firmada que em Jesus tudo isso já aconteceu. Eu já fui sarado, já fui curado. É uma questão de eu continuar perseverando, me edificando, me fortalecendo. Lembra do que nós falamos a semana passada? Eu tenho que crer primeiro. Eu criei, por isso falei, Paulo diz. Não é você ficar repetindo para você crer. É o contrário. E para crer, como que eu faço para crer?
Eu preciso conhecer a palavra, eu tenho que conhecer pelo menos os evangelhos. Eu tenho que saber como que Deus pensa. Eu tenho que encher meu coração, a minha mente tem que ser firmada na palavra. Eu tenho que mudar minha maneira de pensar a respeito das coisas. Eu não posso pensar como o mundo pensa. Eu não posso firmar a minha vida em pensamentos do mundo. Eu tenho que firmar a minha vida no que Deus pensa. Crescer, amadurecer. Deixar de ser criança levada por todo o vento de doutrina, de homens. Nós lemos esse mês o livro de Judas, durante aquela semana que a gente passa aqui orando. O livro de Judas é um livro muito atual. Eu tenho que firmar bem a minha salvação. Eu sou salva unicamente, exclusivamente, porque Jesus já fez tudo por mim, de graça. Eu só tenho que aceitar isso, só tenho que... O que eu tenho que fazer? Crer cada vez mais nisso. Graça, favor imerecido. Eu não posso fazer nada. Eu só tenho que receber gratuitamente o que Ele já fez. E permitir que a vida de Deus em mim seja algo que possa transformar outras vidas, ser uma carta lida. Eu quero que você saiba que você não está sozinho na sua jornada. Deus está com você. E você precisa colocar toda a tua confiança nele, em qualquer área que você esteja enfrentando. Seja casamento, relacionamento, vida financeira. Você está sendo combatido com enfermidades, coloque toda a tua confiança no que Ele já fez. Ele já fez. Comece a encher a sua mente. Qual é a verdade para a sua família? Aquilo que a palavra de Deus diz. O meu filho me odeia. Não, seu filho não te odeia, ele te ama. Isso é mentira. Fale a verdade. Meu marido não gosta de mim. Sim, ele gosta. Fale a verdade. Ele pensa que não gosta, mas ele gosta. Você tem que começar a chamar para você a verdade da palavra de Deus. Mulher santa santifica o marido, o homem santo santifica a esposa. Quem é o meu filho é ensinado do Senhor, e eu vou firmar nessa verdade, eu vou viver essa verdade, que os meus filhos são ensinados do Senhor, porque eu sou ensinada do Senhor, eu faço o que eu ouço o Espírito Santo me orientar. Ele tem que começar a entender que Ele fala conosco por meio da palavra. Principalmente, a primeira maneira de Deus falar conosco é pela palavra de Deus. Quando você nasceu de novo, a nova natureza trouxe embutida nela os 10 mandamentos. Ninguém precisa falar para você o que é certo e o que é errado. Ninguém, porque você sabe. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você pode tentar enganar alguém, mas a Deus você não engana. Você sabe que está errado. E permanecer no erro é resistir à própria palavra. Por isso que existe alguém vivendo dentro de você a nova natureza que diz: não fale assim com seu marido, não fale assim com seu pai, não fale assim com seu vizinho, não pegue isso, não te pertence, não seja malicioso, não seja vingativo. Você sabe disso. Dentro de você, você que nasceu de novo, você sabe a verdade. Não responda. Não negligencie isso, preste mais atenção, faça direito, obedeça a seu pai, obedeça a sua mãe, está dentro de você, ninguém tem que falar para você. Então nós temos que começar a entender que hoje existe uma vida nova dentro de nós, e que essa vida nova é alimentada pela palavra do nosso Pai Celestial. Olha só, quero chegar no lugar ainda que eu não cheguei. Olha o versículo 7 de 1 Coríntios 2. Mas, eu vou repetir o 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus, que não tem nada a ver com sabedoria humana.
falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para nossa glória. Falamos, falamos a sabedoria em mistérios. 1 Coríntios 14, Paulo diz que nós não falamos para homens, porque ninguém entende o que você fala. Mas falamos com Deus. E essa oração tem resposta poderosa de transformação, de edificação, de fortalecimento. Olha o versículo 11, pula para o 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. E está falando do homem natural, do homem espiritual. O homem que está morto espiritualmente, ele não entende, o homem natural não entende as coisas de Deus. Mas esse homem espiritual que tem o Espírito de Deus dentro dele, que nasceu de novo, que tem uma nova natureza, ele conhece, ele sabe, ele busca por Deus, ele quer Deus. Então ele começa a mostrar a diferença entre um homem que é nascido de novo, um homem que ainda não nasceu de novo. Só existe 2 tipos de família no mundo, família de Adão e família de Deus. Só tem 2 tipos de pessoas, quem nasceu de novo e aquele que não nasceu de novo. Não tem meio termo. Então você tem que começar a pensar diferente. Olha só. Ora, versículo 12. Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, que é o espírito de que nós nascemos com ele, de Adão, e sim o espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Essa palavra é muito importante. Tudo você recebeu de Deus gratuitamente. Eu tenho que pagar alguma coisa? Não. Eu tenho que dar dinheiro para que Deus possa me abençoar financeiramente? Não. Você já foi feito rico por meio dele, em todas as áreas. O ofertar está vinculado ao seu coração grato a Deus, para que outras pessoas também sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Então, você, o recurso financeiro, você tem gratidão, e você faz de maneira espontânea, você quer ser participante da salvação do mundo. Não para você ser rico, não para Deus te dar dinheiro. Esse pensamento é errado. Esse tipo de entendimento faz mal para a sua fé. Qual é o bom pai que fica cobrando dinheiro do seu filho para o café da manhã? Chega lá, o Gustavo fala: Leandro Augusto, vai tomar café? Me dá aqui as suas moedinhas. Nenhum pai faz isso. Vai chegar aquele e falar: Bia, hora do almoço, passa o dinheirinho. Não existe isso. Os pais enriquecem seus filhos. Os pais sustentam seus filhos e não cobram nada. Para eles é prazeroso. Um bom pai e uma boa mãe estão responsáveis pelos seus filhos. Então comece a pensar que você tem um pai muito responsável, que te ama, o seu Pai Celestial. Ele cuida bem de você. Preste atenção, olha para Ele, conversa com Ele. Orar é conversar com seu Pai Celestial, é falar com Ele. As tuas necessidades. Ah, Ele não sabe? Sim, Ele sabe. Por que eu tenho que falar? Para dar a Ele a autoridade para Ele entrar naquela situação e resolver para você. Porque Deus precisa da sua autoridade aqui na Terra, para que a Terra seja tão organizada como o céu é organizado. Deus precisa da sua autoridade para agir nessa Terra.
Comece a pensar. Dê autoridade a Deus nessa manhã para entrar no teu casamento. Dê autoridade para Deus nessa manhã entrar no teu relacionamento com teus filhos. Dê autoridade a Deus nessa manhã para entrar em áreas que você não consegue sozinho. E tudo é de graça. Não existe mais sacrifício. Você vai prometer o que para Deus? Pai, se o Senhor me der isso, eu prometo que o ano que vem, 2025, não vou comer mais chocolate. Vou ficar um ano sem comer chocolate. Olha, o Senhor sabe que eu amo chocolate. Isso é muito infantil. Eu já vi pessoas fazer jejum de fala. Vou fazer jejum de fala. Ficam mudos. Jejum está relacionado à comida. São tantas coisas que nós imaginamos que está fora da fé verdadeira, da palavra. Nós temos que deixar de sermos místicos. Bater na madeira. Sexta-feira 13. Contra Israel não vale encantamento. Não vale encantamento. É perder tempo. Contra você não vale mandinga, não vale feitiçaria, porque você está firmada numa verdade. Mas para quem está firmado nessa verdade, não existe mais o que ser feito, porque tudo já foi feito, de graça. Então o que eu faço, Rita? Conheça Deus. Só isso. Conheça o coração de Deus para você. Comece lendo a Bíblia. Comece entrando no teu quarto e Jesus deu uma dica. Será que vocês não têm pelo menos 1 hora para estar comigo? 1 hora. De 24 horas do dia, você não tem 1 hora para você estar com seu Pai Celestial? Para conhecer o coração dele para você, para que você não caia em um monte de artimanhas de homens que querem te seduzir, com filosofias vãs que não levam a lugar nenhum, que matam a tua fé. 1 hora. O que é 1 hora? Para você ser cada vez mais abençoado, fortalecido, edificado. É muito pouco, pensa. Olha, continuando. Versículo 3. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Quem vai ensinar? O Espírito Santo. É por isso que não é da sabedoria humana, não é ensinada por homens, é ensinado pelo Espírito de Deus. Disso falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais, porque ele vai transferir aquilo que está de plano perfeito de Deus para o seu homem interior nascido de Deus. Quando eu estou orando em línguas, ele está transferindo, ele está mudando, colocando o plano perfeito dentro de mim. Ele está pintando a imagem correta de Deus dentro do meu espírito. Porque Deus não é o pai da minha carne, Deus é o pai do meu espírito. Isso é muito íntimo, muito pessoal. É você com Deus quietinho no seu quarto, orando lá no espírito, lendo a palavra. Glória a Jesus. Versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Homem natural, homem espiritual. Não dá para... O Espírito de Deus não fala na sua mente natural. Fala na sua mente espiritual. Por isso que é de espírito com espírito, tem que nascer de novo. O homem morto espiritualmente, ele não entende, não tem como ele entender. Pega Colossenses comigo, capítulo 1, por favor. Colossenses, para frente. A carta de Colossenses é uma carta maravilhosa, eu te aconselho a ler. Quebra toda essa parte mística de guardar dias, meses, anos, dias santos, etc, etc. Colossenses.
Filipenses, Colossenses, achei. Colossenses capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 13. Nós não vamos anular a cruz de Cristo. Nós não vamos deixar o mundo fazer isso conosco, nem pensamentos mundanos, nem filosofias, nada vai anular a cruz de Cristo de você. Guarde isso no seu coração. Tudo já foi feito gratuitamente, seja livre. Não deixa homens colocarem julgo sobre você, não é pelas coisas que eu faço ou deixo de fazer. É por aquilo que Cristo fez por mim. Eu tenho que aprender isso. Quem vai me ensinar tudo isso? O Espírito Santo. Por isso que o diabo combate tanto a prática da oração no Espírito. Porque é o jeito de transferir as coisas espirituais para você, para sua mente espiritual. Comece a entender que você pode passar por todas as aflições deste mundo, cantando o hino da vitória. Você pode passar sim. Porque tem alguém que está com você, que é poderoso para te sustentar. Você pode entrar na fornalha quente, ardente, pode sim sair sem nenhum dano. Você pode sim entrar na cova dos leões e sair sem nenhum dano. Você tem que entender que o Evangelho de Jesus é um Evangelho poderoso. Por isso que Paulo diz, olha, eu sei ser rico, ser pobre, eu sei ter falta, ter muito, porque eu entendi que tudo posso naquele que me fortalece. Eu entendi que com ele eu posso passar qualquer situação nesse mundo, porque eu sei para onde eu estou indo, eu sei que a minha pátria não está aqui. Eu não vou dar valor às coisas temporárias, eu vou valorizar aquilo que é eterno. O avivamento está acontecendo e vai se manifestar com mais poder ainda, um avivamento que nenhum homem já viu na face da terra. Isso é para você, é para mim, mas nós precisamos aprender o Evangelho da mortificação, mortificar cada vez mais a nossa carne, que já foi colocada na cruz com Cristo. O nosso homem exterior não deve mandar em nós. Não vivemos por aquilo que vemos ou sentimos, vivemos por aquilo que cremos. Você não vai morar para sempre nesse planeta, nesse mundo. Um dia você vai sair daqui. E aí, o que você fez com a sua vida? Gastou sua vida inútil? Não fez nada para a eternidade, só para as coisas temporárias? Pensa um pouco. Sabia que nesses últimos dias Deus está procurando homens de coração fiel, mulheres de coração fiel, para despejar sobre eles fortunas imensuráveis para a pregação do Evangelho? Mas você se faz escolhido. Nós achamos que ministério de socorro, que lida com a parte financeira do reino, está vinculado com homens, com empresários ricos. Você está enganado. Não é sabedoria humana de homens. Não é habilidade natural. É habilidade sobrenatural. Tem pessoas que têm muita habilidade para ganhar dinheiro. É delas. É habilidade. Não é o chamado, não é o dom operando. Mas Deus tem que encontrar corações fiéis para Ele derramar fortunas e aquela pessoa saber que é investimento para o reino. E é um trabalho árduo, tem muito mais chamado de socorro do que de pastor, sabia? No corpo de Cristo. Só que Deus trabalha com o nosso caráter, por isso que orar no Espírito Santo é importante. Para a mudança do nosso caráter. Para nós não desejarmos aquilo que não nos pertence, que pertence ao reino. Mas isso custa. Custa o quê, Rita? Seu tempo. O preço é o seu tempo. O tempo que você passa com Ele, aprendendo com Ele.
aprendendo a se despojar do velho homem e se revestir do novo homem. Então comece a pensar no que Deus tem para você, não deixa pessoas, homens, ditarem para você. Você não, o chamado não é homens que te coloca, que te dá, você já nasceu com ele. Eu posso olhar para a Kelly e falar, ai Kelly, você tem uma habilidade, você vai ser tal coisa, você vai ser a pastora das crianças, Kelly. Mas Deus chamou a Kelly para ser pastora? Não. Então ela vai ser muito infeliz sendo pastora. Vou colocar um peso sobre ela. E se ela orar no Espírito Santo e se edificar, ela vai jogar fora esse peso que eu coloquei sobre ela. Vai falar, Rita, muito obrigada pela sua atenção, mas não é isso que Deus me chamou para fazer. Nós temos que entender as coisas. E olha só, Ele nos libertou, Colossenses 1,13. Ele, Deus, esse Ele aqui é Deus, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Versículo 17, vou pular um pouco por causa do horário. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Está falando de Cristo. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Está falando, olha, se você continuar firme nesse entendimento de que tudo está nele, tudo é por ele, por meio dele, que ele é o cabeça, ele é a rocha, ele é o fundamento da nossa fé. É nessa verdade que nós temos que ficar firmados. Não vamos permitir que o diabo apague de nós o poder da cruz de Cristo. A nossa fé está firmada no poder da palavra do nosso Pai. Então, nessa manhã, comece a pensar aonde a sua fé está sendo estabelecida. Não pode ser na areia, não construa a tua vida na areia, mas na rocha do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Então, não se sinta menos nessa manhã, pelo contrário. Saiba que Deus te ama e que Ele te responde e que Ele te sustenta, Ele te ajuda, te fortalece. Não deixa o seu homem exterior te entristecer. Pensa no dia glorioso, nos dias gloriosos que temos pela frente. O mundo, eu não tenho que perecer com o mundo. Paulo diz, Deus diz por meio de Paulo, você não precisa, Rita, perecer com o mundo. Eu não quero perecer com o mundo. Nós não precisamos perecer com o mundo. Então vamos dar honra nessa manhã a quem merece honra. Quarta-feira que vem, dia 25, é Natal. Vamos fazer a ceia. Eu quero fazer uma coisa bem pessoal. Quero que você compreenda que ceia tem significados maravilhosos para nós. Não da maneira religiosa. É ceia, eu tenho que jejuar. Não posso ter nenhum pecado. Eu tenho que me arrepender. Eu tenho que ser batizada nas águas para tomar a ceia. Eu tenho que ser batizada no Espírito Santo. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas quem contou isso para você?
que eu digo para você, quem não contou isso para você, mostrando na palavra de Deus. A ceia é a mesa de Deus para nós. Quem participa da ceia é aquele que verdadeiramente crê que Jesus, Ele é o Senhor e Salvador. Ele julga a si mesmo se ele crê ou se ele não crê. Vinde, ele fala. A mesa não é de homens, a mesa é do Senhor. Vocês, nós somos todos convidados do Senhor. Como que eu posso dizer para a Juju, não, você não vai participar da ceia hoje não. Porque olha a sua roupa, olha o seu batom, olha o seu óculos. Ah, você nem batizou nas águas? Não, você não pode. Ah, você nem é membro dessa igreja, você não pode. Onde está escrito isso? O Evangelho é muito simples. É por isso, sim, existem regras que determinadas igrejas colocam. Então, você pertence a esse lugar, você tem que seguir as regras. Mas se você entende que você é família de Deus, que isso é uma festa, uma alegria para o seu pai, ter todos os filhos sentados à mesa, participando com ele. Se você realmente se sente filho de Deus, filha de Deus, liberdade de filho, para você é muito estranho quando regras são colocadas. Porque você sabe que o teu pai te ama, que ele te busca o tempo todo com esse amor. Então vamos nessa manhã ficar de pé, vamos terminar a reunião. Vamos agradecer ao nosso Pai Celestial porque Ele é bom para nós. Pensa na bondade de Deus para com você. Pensa o quanto Deus é bom. Ele te ama. Nessa manhã não deixa nada te condenar, nada te acusar. Vamos agradecer ao nosso Pai Celestial porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E para nós é honra poder chamá-lo de Pai. Não existe, Deus não faz acepção de pessoas. Comece a pensar sobre isso, tudo já foi dado a você e a mim, de graça. Comece a pensar, o amor de Deus por você é de graça. Pai, nessa manhã te louvamos, nessa manhã te agradecemos, nessa manhã a tua bondade nos cerca de todos os lados. O Senhor é um Deus bom para nós, um Deus bom para nós, um Deus maravilhoso. Nós te amamos, Pai, nós te amamos, te amamos, te amamos. E nessa manhã, nós queremos um pouco mais de conhecimento, de entendimento, de palavra revelada. Eu chamo o teu poder para este lugar nessa manhã. Eu digo, cadeias do inferno sejam quebradas sobre nós nessa manhã. Toda astúcia de Satanás, toda armadilha contra nós seja nada nessa manhã. Tudo aquilo que é maligno, que não pertence ao nosso Pai Celestial, seja arrancado de nós nesta manhã. Nós te amamos, Pai, te amamos, confiamos no teu amor leal. Obrigada, Pai, por uma semana de paz, pelo nosso coração cheio de paz. Obrigada pelas pessoas que estão comigo pela internet nessa manhã. Eu digo para você, meu amado, que está comigo pela internet, se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, se você deseja nesse exato momento receber o dom de falar em outras línguas, se você já nasceu de novo, você pode falar. Você pode falar, meu irmão, minha irmã, que está comigo pela internet, você pode falar agora. Basta repetir comigo esta oração. Pai, eu quero receber o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, porque eu creio em Jesus, porque eu creio em Jesus, e aquele que crê, ele fala em outras línguas. É só você soltar o som da sua voz agora, não fale mais nada em português, fecha teus olhos, não preste atenção em nada, solte a voz, deixa ele colocar as palavras, é simples como respirar. E a igreja de Lins vai orar para te ajudar nessa manhã. Oh, ramacholorobocaramaha. Solte o som, meu amado, fale em outras línguas, receba, é para você, solte o som da sua voz, não tenha medo, solte o som, não fala português, experimenta, se entrega ao Espírito Santo.
é para você. Aquele que crê em Jesus, ele expulsa demônios. Está na palavra do nosso Pai. Aquele que crê em Jesus fala em outras línguas. Isso é poder de Deus para você. Não tenha medo. Experimenta. É por fé. Tudo é por fé. Tudo é por fé. Fundamenta a tua fé na verdade. Solte o som. Fale em voz alta para você ouvir. Você falando em outras línguas, isso é poder de Deus passando sobre você. Obrigada, Pai, por essa manhã gloriosa, manhã de batismo com o Espírito Santo. Continue orando, não pare de orar em línguas, não pare, continue falando. Você não está imitando ninguém, isso é Deus, é o Espírito Santo dando para você as palavras. Orima, chorobora, barra, carama, shiriki, candalarama, socorobora, barra. Obrigada, Pai, por essa manhã gloriosa, domingo glorioso, domingo de poder, domingo de cura, domingo de milagre, domingo onde a Tua palavra é levantada acima de todas as coisas, e sobre a Tua palavra nós caminhamos nesta manhã, Pai, e temos coração grato, coração alegre, porque o Senhor nos ama e o Senhor nos abençoa. Amém.